Pessoal, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Eu tava esperando o vizinho entrar com o cachorro porque o de baixo fala com o de cima e começa tudo. Eu vou começar o vídeo aqui, vou terminar na cozinha porque eu tenho uma criança dormir ali no quarto. Até coloquei uma musiquinha aqui relaxante para ela acalmar. Deixa eu abaixar mais aqui para que vocês ouçam tudo. Nós vamos falar hoje de São Jorge Guerreiro. Eu acho que a maioria das pessoas conhecem São Jorge Guerreiro. São Jorge que mata o dragão com a lança, com a espada. São Jorge Guerreiro que foi apresentado ao mundo através dos árabes. São Jorge Guerreiro, que é o padroeiro de Lisboa e muitos outros lugares do mundo. Eu tenho muita história para contar, gente, muita história. Mas é como eu disse para vocês, só agora é que eu tô tendo coragem, eu já vou mostrar eles para vocês. Eles estão aqui na minha frente. Só agora é que eu tô tendo coragem de falar sobre muitas coisas, porque eu tenho visitado vários canais e tá me sendo trazida várias pessoas na minha vida que tem me ensinado muito, 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 porque eu conto para elas, igual essa doutora Thaís Fúrio mesmo, que é ubandista, maravilhosa, e sabe aquelas pessoas que a espiritualidade traz como responsável por esse vídeo, que é o Igor, do Bug da Matrix, que me trouxe a mãe dele como amiga, o meu tareco levado, gente, ele é elétrico. Felino e leonino, dia 1 de agosto, o nascimento dele, tem 7 meses, quase mata a gente. O Igor, do canal Book na Matrix, que me arrumou uma amiga maravilhosa, que é a mãe dele. Então, assim, todo mundo é gente que a espiritualidade traz. Nunca tive contato físico, mas já conheço, já gosto. E ele é responsável por esse vídeo, porque eu mostrei para ele a imagem. Eu tive a sensação, a intuição de mandar para algumas pessoas. Até tem situações engraçadas. Porque o Igor, do Bug na Matrix, com 20 e poucos anos, na casa dos 20 anos, falou pra mim, isso é uma manifestação, tens que falar sobre isso, mostra isso no canal. E um outro amigo, olá, Tareco, olá, já chega. E um outro amigo que está na casa dos 20 também, que é jogador de futebol aqui em Portugal, não vou dar muito detalhe, mandei para ele também, e ele falou para mim assim que tem medo. É até engraçado, porque cada um teve uma ideia diferente, entende? E ele falou comigo assim, ai, amigo mesmo, gente, ai, mas isso provoca um pouco de medo. Se te provoca medo, meu amigo, é porque algo mexeu ali no seu espírito. Tens é que procurar entender o porquê que aquilo ali te causou sensação, porque se você fosse neutro não tinha te causado sensação nenhuma. Você já sentiu? É porque algo ali tá ali. E aí é engraçado que cada um dos dois, na mesma casa dos 20, tiveram opiniões diferentes. E aí tá aí, Igor, o vídeo, porque eu como eu disse, a espiritualidade nos traz pessoas, nada e ninguém por acaso. E a doutora Thaís Fúrio chegou na minha vida de uma forma maravilhosa. E como essas pessoas chegam pela espiritualidade, é como se o seu espírito sabe a pessoa com quem você pode falar certas coisas. E eu conversando com ela, ao fim de tantos anos que já conheço, de alguns anos, tantos não, gente, mas de alguns anitos que já conheço, só agora, para a semana passada, eu tive coragem de lhe contar uma aparição que tive. É um bocado pesada, porém, quando eu descrevi para ela a aparição que teve para mim, ela me disse, é algum. E eu desabei a chorar, gente, aí foi aquela coisa. Aí eu fui estudar sobre eles, né? E descobri que Ogum é o mesmo São Jorge Guerreiro, é o mesmo Arcanjo Miguel. Agora eu vou mostrar para vocês que eu ia colocar uma velinha azul para ele, porque eu não conheço bem. Como eu disse para vocês lá na live que eu fiz lá no Menino Flávio Vale, e acho que tem no meu canal também, eu a cada um que se apresenta, que eu sei que realmente existe ali, que é verdade, que fez mudança ali para o bem, esse eu aceito como santo. Aí depois eu vou lá e compro o bonequinho deles, para não esquecer mais. E é tanto que eu falei com vocês, que eles precisam fazer o trabalho deles,
até se disfarçar de santo para você aceitar da forma que a sua mente aceita, entende? A sua mente limitada aceita. Então, é isso. Agora eu vou mostrar para vocês porque aqui é meu cantinho da paz, o meu cantinho das orações, de pedir orações para vocês, para o mundo. E eu coloco as minhas velinhas aqui, meus incensos, tenho aqui minha fonte de água, tenho tudo. Aqui onde eu queimo meus incensos, é mesmo o meu cantinho. E aí, o que aconteceu? Eu coloco a minha vela para queimar. Aí, Ogum, como eu estava falando, eu descrevi ele para a doutora Thaís Fúrio. Com licença, eu descrevi ele. Como eu não conheço, eu fui comprar as peças. A senhora lá, como ela é da religião do candomblé, ela me indicou esse. Mas depois eu fui estudar sobre ele e sei que ele gosta do vermelho. Aí depois eu vou trocar, mas a religião não importa, eles são de todas. E eu fui descrever ele para a doutora Thaís. Quando eu falei no cabelo, ela falou, é Ogum. Aí eu falei, mas não era o Arcanjo Miguel, eu tenho certeza que era Arcanjo Miguel. Eu vou contar essa história para vocês lá na cozinha, porque aqui, senão eu vou acordar a Anne e ele. Aqui eu vim mostrar o que São Jorge fez. Ogum, São Jorge, Arcanjo Miguel fez. Eu coloco aqui minhas velinhas para queimar, né? Vocês estão vendo aqui. O que ele fez? Entornou a minha vela, mas sem derrubar a vela e sem queimar nada. Ele foi lá e desenhou uma lança para ele. Eu não sei por que motivo. Eu gosto também de postar as minhas experiências, porque eu também estou aprendendo muito. Eu gosto de postar as minhas experiências, porque pessoas que conhecem, que entendem, né, que já estudam eles há tanto tempo, pode dizer, pode explicar. Mas ele fez uma lança, gente, direitinho. Então, eu vou contar a história lá na cozinha. Esse é São Jorge Guerreiro. Ogum e Arcanjo Miguel são todos. Eu vou guardando, tá faltando muitos santinhos. Seu Zé, Dona Maria, todas elas são Marias, e a Sam, o tamanho maravilhosa, a menina da rosa amarela. Esse aqui eu comprei lá na Espanha pra Dona Maria. Olha só que lindo que eu comprei pra ela. Aí, gente, eu tava descrevendo Ogum Arcanjo Miguel, porque ele era o Arcanjo Miguel. Mas eu vou contar na cozinha. Eu tava descrevendo ele pra doutora Thaís e disse pra ela que ele tinha o cabelo assim. Tá vendo? Ele tinha o cabelo nesse penteado. Nesse penteado aqui. Porém, isso aqui do cabelo... Ai, desculpa lá, gente. Porém, isso aqui do cabelo era grande, comprido. Era grande, comprido mesmo, sabe? Vinha assim. E era para trás, era como se o vento batesse e mantesse o cabelo em pé no tempo. E lá na cozinha eu vou contar o resto. E quando eu descrevi para ela, ela me disse que era Ogum. Se alguém entendeu o que Arcanjo Miguel, Ogum, São Jorge Guerreiro fez ali, por favor, nos explique, se souber. É assim, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de... Tá faltando muito deles aqui, porque alguns vão se quebrando. Eu aprendi também que quando eles se quebram, é alguma coisa que se partiu ali, alguma maldição que colocaram na gente. Ai, alguma coisa assim. Agora eu vou apagar a luz. Ai, socorro. Ai, socorro, socorro, socorro. Pera aí, gente. Pra não acordar a menina. E vou pra cozinha. Vamos ficar no escuro um pouquinho. Prontinho. Meu cafofo, minha cozinha. Agora eu vou contar pra vocês as minhas experiências com Ogum e como eu conheci Ogum. Conheci Ogum através da doutora Thaís. Mas foi assim. Como eu já disse pra vocês e conto em outros vídeos, quando eu tive aquela aparição na Índia, eu disse pra vocês que o bicho lá ficou na minha vida por um bom tempo. E nesse bom tempo que ele ficou na minha vida, eu fui parar na prostituição de rua. Porém, é assim, gente, a gente não pode julgar nada nem ninguém. Deixa eu voltar lá primeiro na sala onde eu estava, quando eu disse pra vocês assim, que a gente, quando tem a mediunidade, não sabemos utilizá-la, não temos consciência dela, nós somos fantoches, tanto na mão de espíritos como na mão de pessoas que entendem ali que você tem uma mediunidade, entende?
e que vai lhe servir para alguma coisa. Existe o mal e o bem de todas as formas, de todo grau. O mais engraçado disso tudo que eu pude observar nisso tudo é que na época, é só eu começar a falar, começa os barulhos, deve ser meu gato. Não é meu gato não, o gato não tá aqui, a besta dormindo. E começam a mexer em tudo. E eu trabalhava na loja de um paquistanês, Shaq Ahmed e Iftar Ahmed, paquistaneses mesmo. Mas eu gostava muito deles e eles de mim, me respeitavam mesmo pra caramba, tinham um respeito por mim pra caramba. E ele falava que eu era o gênio da lâmpada, ele falava que eu era tipo o amuleto da sorte dele, mas eu nunca entendia o porquê. E ele observava certas coisas ali, ou talvez eu, usada pela espiritualidade muito inconsciente, falava coisas ali das quais eu não me lembrava depois, e ele pôde observar muita coisa porque eles são muito estudiosos da religião. É tanto que os paquistaneses, por obra oh meu Deus, fugiu o nome. Por obra de Maomé, né, que separou a religião lá, que é uma longa história aqui, que senão vai ficar muito tempo, muita coisa, vocês não têm paciência para nada. Ele, com a separação de Maomé lá, eles não aceitam Jesus, porque Jesus simplifica aquilo que eles podem complicar, né? Só que eles respeitam, é tanto que Maria é a única mulher citada no Alcorão, acho que 5 vezes, não sei. Sim, impressionante, mas é. E eles respeitam Jesus como um profeta, como um Chico Xavier, mas não aceita ele que ele esteja acima de Maomé, porque Jesus ultrapassa as leis do homem, a lei do homem para ele é mais gostosa do que a lei de Deus, né? Porque a lei deles mantém eles na zona de conforto, enquanto as leis de Deus, o evangelho de Cristo, as leis de Cristo, o caminho de Cristo tira a gente da zona de conforto em qualquer situação, principalmente na zona que você precisa crescer mais. Mas eles respeitam muito, 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 e isso que é interessante. Eles respeitam Fátima, eles respeitam as profetisas, eles respeitam mesmo. Ele fazia negócios e de vez em quando ele me dava 300 euros de presente, eu não entendia o que era. E ele falava que eu dava muita sorte, muita sorte, muita sorte, muita sorte. Eu nunca entendi aquilo, mas deixa, tá. Gente, é uma coisa estranha, porque eu já cheguei a ter propostas mais que indecentes. Eu namorava um moldavo lindo. Gente, bota lindo nisso. Oh, bonito, meu Deus do céu, feita pincel. Homem lindo, lindo, lindo. Minha sobrinha Caroline Machal Bolo, minha irmã, todo mundo conheceu ele. Ele era lindo e ele falava comigo que eu precisava dar um filho homem para ele, que não sei o quê. Depois tive árabe também, que fez propostas assim mais que indecentes de fazer ali a criança em laboratório mesmo, para ter um filho. Mas a gente não sabe o que é e nem por que é. Muita, né, assim, são propostas que ninguém entende. Vai lá entender o mundo, vai lá entender as pessoas, e a gente não tem que entender ninguém, a gente tem que entender a gente mesmo. A tela do computador apagou, porque depois aqui eu preciso ler aqui uma coisa para vocês. Só que agora, eu vou contar primeiro sobre esse arcanjo Miguel que apareceu para mim, como eu disse. O outro lá esteve na minha vida por um bom tempo. E esse arcanjo Miguel foi assim, gente. Eu fui parar numa estrada de prostituição, onde eu tenho vários acontecimentos lá. Aquilo deu polícia judiciária que pensava que eu era inteligente demais para ser só uma prostituta de beira de estrada. Porque ali foi desmantelada a rede de prostituição ilegal de meninas que viram. Ixi, uma confusão danada. Não vou nem entrar em detalhe não, para não dar mais confusão ainda, porque isso é uma rede muito grande. Eu sei que a gente acaba estando no lugar, auxiliando os anjos sem saber. A gente acaba trabalhando sem saber. Eu sei que eu vou falar o seguinte para vocês, que quando você trabalha com orixás igual a esses, Jesus, Arcanjo Miguel, Moisés, Elias, meu Deus, Arcanjo Rafael, né, Ogum, né, Maria Padilha, esses outros que vêm, eu vou falar coisa com você, a nossa perseguição é grande. O nosso peso é grande, não é fácil. Não devemos julgar ninguém, porque não é fácil. O caminho de Jesus não foi fácil e os seguidores de Jesus também, como ele mesmo disse, o nosso caminho também não seria fácil.
nem o caminho de quem o seguiu. Agora imagina o nosso que a gente está tentando, porque quanto mais a gente tenta, mais tentam nos desviar. Então é muito complicado seguir o caminho de Cristo e é fácil ao mesmo tempo. É complicado, é de explicar. Eu tô com a luz aqui muito forte. Toda hora a imagem acaba. Bem, quando eu fui parar na prostituição, quando o outro lado da falha da Matrix, que o link do canal lá onde eu dei as 2 lives estão aí, um vídeo qualquer meu aí, na descrição do vídeo. É só vocês entrarem lá que vocês vão cair direto no vídeo no canal lá do Flávio Vale. Quando eu fui parar na prostituição de rua, que o outro lá avisou, né, que estaria nesse vídeo, vocês conseguem ver, que eu tô indicando. Então eu fui parar na prostituição de rua. Lá me aconteceu muitas coisas mesmo, mas como o assunto aqui é Ogum, então eu vou falar disso. Nessa época, que até a polícia judiciária se envolveu nisso, mas eu acabei virando amiga dele, gente boa pra caramba, sem ficar aqui citando nomes, viram ali que eles se aproximam mesmo, eles se disfarçam de tudo, até de seu amigo, descobrir se você tá certa, se você tá metido no negócio ou não. Eles, polícia judiciária é polícia, mas é polícia mesmo de verdade. E eu tava lá nessa estrada, ai, desculpa, aqui já é de madrugada, e tá entrando o verão, e as plantas começam, e aqui é planta pra todo lado. Eu sou de Mercúrio, mas tenho alergia de um monte de coisa. E eu fui parar nessa estrada, e onde deu muita confusão comigo, mas eu vou contar a aparição mais forte que eu achei, que foi essa de Ogum. Teve muita coisa com cobra, com muita coisa, gente. Foi muita coisa. Arma de fogo na minha cabeça. Foi muita coisa. Mas Ogum é Ogum, né? Arcanjo Miguel é o mesmo Ogum, né? E São Jorge Guerreiro é o mesmo, né? Ele luta com tudo. É espada, é lança, é com boldo, é com espada de São Jorge. É espada de São Jorge. Então o que aconteceu? Eu fui parar na prostituição na beira dessa estrada. Lá estava sendo desmantelada uma rede de meninas que estavam sendo trazidas para a Europa, para cá, para esse lado da Europa, Espanha, Portugal. Meninas do norte. Do norte ali, da Ucrânia, aqueles lugares ali. Eu não sei explicar para vocês direito, não. Romênia, Ucrânia, aqueles lugares ali. Estavam sendo trazidas e tal, e estava uma rede mesmo, porque eles trazem essas meninas, e se elas não fazerem o que eles fazem, ser vendidas a todos. Teve até gente que eu conheço que usou uma. Até se apaixonou. Ficou, coitado. Satanás colocou ele na minha vida, mas Deus tirou. E nessa época eu tava ali para ajudar. Era muita coisa que acontecia nessa estrada. Muita coisa mesmo. Engraçado que eu falava com um dos chulos, para quem eu trabalhava, que ele falava comigo assim: você diz coisa que põe um gajo a pensar muito. E ele era um gajo que não pensava em nada, a não ser nisso. E pronto, acabou. E coisas do mundo mesmo. Era aquele gajo que ganhava para aproveitar a vida da melhor forma que puder e que gosta, é mulherada, e pronto, vocês entenderam. Cada um tem a sua vida, cada um precisa fazer seu caminho e chegamos lá. E eu fui parar nessa estrada. Então, como era hábito, eles não gostam que essas meninas que são traficadas assim conversem com a gente, mas a gente tem um imã, a gente não é colocado ali à toa, tem um motivo, tem um pretexto para tudo. E a gente tem um imã que atrai essas pessoas, e eu me lembro do nome delas, mas eu não vou falar aqui para não arrumar problema, apesar que era nome fantasia, mas eu não vou falar aqui para não arrumar problema, muito menos para mim depois, porque isso é mesmo um problema sério, gente. É igual o tráfico de droga e das coisas pesadas mesmo. Isso não é brincadeira, não. E só que o chulo apaixonou comigo. Eu percebia, só que eu fingia que não, porque, gente, eu não ia sair do espeto e cair na brasa, só se eu fosse louca, né? Espero do meu príncipe cantado e vou sair do espeto e cair na brasa. Tava doido pra ficar livre de um, vou arrumar outro. E esse que se apaixonou por mim até levou quem tava comigo, a mulherada, uma dessas meninas, muita coisa. Ficava colocando um contra o outro. É por isso que eu digo, se o homem tá fofocando ali sobre o seu marido contigo, pode saber que ele tá de olho em você ou vice-versa, ou ele fazendo fofoca pro seu marido. Mas vamos ao Arcanjo Miguel Ogum.
Então eles tentam não deixar essas meninas se aproximarem de nós, fazem de tudo para eles ficam mesmo escondidos no meio do mato, não deixam mesmo, vigiam o tempo todo. E o nome já diz tudo, já condiz com a situação e com as atitudes do tal. O que aconteceu? Eu tinha um hábito que quase na hora do almoço, e não pensa que é nojeira, que é porcaria, porque é uma... não julga, gente. É mais limpo e muito mais fácil do que vocês imaginam. E não é fácil ao mesmo tempo. Menos mais exigência e mais medo que leva à pressa. É complicado explicar aqui, senão eu vou ter que fazer um canal só sobre isso. E como a gente tinha sempre fome naquela hora, então era eles que traziam o almoço, era eles que ou levavam a gente para almoçar, e a gente sempre trazia alguma coisa. Eu tinha um pedacinho de pão. Eu tinha sempre um pedacinho de pão, um pacotinho de bolacha, alguma coisa ali. Mas como eu gosto muito de um pão chamado carcaça aqui em Portugal, eu tinha sempre uma carcaça com manteiga, ou com fiambre, queijo, fiambre, presunto. Acho que é presunto, gente. Presunto e queijo, alguma coisa assim. Não pensa não que tem lugar para lavar a mão, álcool, tudo. É mais higiênico do que a sua língua ou sua mente que está aí julgando. Pode ter certeza que é muito mais limpo. Então, o que eu fiz? Eu ia por dentro da mata, eu saía do meu local da beirada da estrada, onde eu trabalhava, que a gente ficava todas na beira da estrada. Eu saía ali da beira da estrada, por dentro da mata, e já tirava, depois de lavar minha mãozinha, higienizar tudo, pegava meu pedacinho de pão e ia comendo, porque a fome estava negra mesmo. E ia comendo meu pedacinho de pão. E ao encontro das meninas. Só que, como uns 3 dias anteriores, eu vi que tinha olhos no meio da mata. E eu vi que as meninas ficavam assustadas ao vir ter comigo. Eu percebia que elas queriam falar alguma coisa, mas não falava de medo. A gente tem intuição. Mesmo trabalhando inconsciente, a nossa intuição trabalha consciente pela nossa carne que está inconsciente. Desculpa lá. E aí... Ai, desculpa, Beth. E aí eu peguei esse pedacinho de pão e fui entrando para dentro da mata para procurar as duas meninas lá do leste europeu. E fui chamando elas pelo nome. Só que eu não via movimento ali, porque me deixaram ali, eu não podia sair dali, só na hora do almoço que eu pude sair e procurar por elas. Só que eu já estava sentindo meia falta delas, assim. E quando acontecia alguma coisa delas apanharem ou a situação delas ficar um bocadinho estranha, eles nem levavam elas para trabalhar até que os hematomas passassem. Ou bastante maquiagem. É sofrido, gente. Ser mulher na terra é meio complicado. Jesus não fez nada à toa. Até os discípulos ficaram zangados. Eram discípulos, seguidores de Jesus e ficaram zangados de Jesus mostrar tudo para Maria Madalena, dando exemplo aos homens que as mulheres também são seres divinos, seres colocados na terra como qualquer um outro que tem qualquer outro direito. E aí eu peguei o pedacinho de pão e fui entrando para a mata dentro procurando as meninas. Como eu não encontrava as meninas, gente, na hora que eu olhei assim para a árvore, tinha um anjo. E o anjo estava assim. Ó, vou ficar de lado para vocês verem. Ele estava assim. Só que ele não estava assim. Ele estava com a mão lá na frente, na direção para onde ficava uma das meninas. E eu vim. Aí quando eu vi, gente, eu olhei para a árvore, era Arcanjo Miguel. Só que o cabelo dele estava daquele jeito que eu falei para vocês, ele era todo verde, só que o corpo dele era verde. E ele tinha tipo um porta-espada, alguma coisa no peito e nas costas, mas era tudo verde, era a árvore, ele era enorme. A árvore se transformou no Arcanjo Miguel, porém o cabelo dele era trançado daquele jeito e era um vestido meio rodado, uma saia enorme, que tapava os pés. Eu não via os pés dele. E no peito era tudo verde, mas eu não lembro se no peito tinha alguma coisa. Eu lembro daquelas coisas atravessando o peito dele, nas costas e no peito. E o cabelo daquele jeito. Porém, o cabelo trançado daquele jeito, o cabelo vinha para trás assim, ó, e ficava no ar, em pé no ar, aquelas tranças, como se o vento estivesse levando. Quando eu vi aquilo, eu mastigando um pedacinho de pão, com o pão na mão, minha bolsa, né, com as minhas coisas, o resto das coisas ficava escondido no meio do mato, só minha bolsa de coisa pessoal, documentos, se a polícia chegasse, tinha que ter o documento que a polícia chateava. Aí a bolsa com meus documentos, minhas coisas pessoais, dinheiro, celular, telemóvel. E eu com a minha bolsinha assim, e um pedaço de pão na mão, com outra mão eu ia tirando um pedacinho de pão e colocando na boca. Quando eu olhei para a árvore, gente,
Eu só fiz assim, eu parei e olhei de repente. Nem eu parar e olhar de repente, eu ajoelhei. Eu não tive outra atitude a não ser ajoelhar. Só que quando eu olhei para ele, que ele estava assim, ele olhou para mim depressa assim, fez shh, e a árvore se desfez nele todinho. Eu arrepio todinho falando nele, coisa mais linda. Nem eu ajoelhar, ele estava olhando na direção onde ficava uma das meninas, que era a mulher do chulo, que sofreu muito, que teve um ataque dentro de casa, seguraram ela pelo cabelo. Só que a menina estava fechada, não tinha como ajudar. Mesmo inconsciente, eu tentava ajudar, mas ela não queria ajuda. Eu tentei, minha irmã tentou. Ela acabou foi tendo ciúme de mim, porque os obsessores ficam ali, eles fazem de tudo para afastar aquela pessoa da outra que chegou para ajudar. Então o que ela conseguiu adquirir por mim não foi amizade, foi ciúme e ficou entregue a eles. Se entraram na casa, seguraram ela, cortaram o cabelo dela no topo, é brasileira ela. Linda menina. Fazia dó, sabe? Ficar na beira de uma estrada ganhando dinheiro para passar por aquilo. E aí ele tava ali. Só que ele tava com a cara tão zangada para mim. Ele tava muito zangado. E aí ele tava assim, olhando pro lado onde ela ficava parada. A mulher do chulo ficava parada. E as meninas, que quando ela não tava, eles trocavam as meninas de lugar. Eu é que tinha um lugar fixo, que eles ficavam de olho em mim, porque eu era esperta demais pra eles me deixarem, né? Então a gente que é esperta, todo mundo fica de olho. A estrela mais brilhante todo mundo enxerga. Esse chulo me chamava de galinha dos ovos de ouro. Era incrível, gente, impressionante a minha forma. E aí ele tava lá, parado assim, na direção que ficava a mulher do chulo, a menina lá parada, que sofreu vários ataques. E quando ele me viu, ele se assustou. Nele se assustar, ele voltou ao normal, assim, a árvore já para trás, voou para trás e ele desapareceu. Quando eu o vi, eu ajoelhei. Neu ajoelhar, que eu abaixei para ajoelhar, foi que a árvore sumiu. A árvore se desfez e voltou ao normal a árvore. Só aquela árvore ventou, eram vários pinheiros. Esse lugar se chama Coena, do lado de Fernão Ferro, Coena. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. E a árvore desapareceu. Era uma plantação de pinheiros. E a árvore desapareceu. Gente, eu não falei nada para ninguém. Porque ao longo da vida, a gente vai tendo aparições, vai tendo manifestações, acontecimentos. E é onde eu falei para vocês, as crenças, aquela coisa toda, que nos limitam a falar muita coisa para as pessoas, até que você já está sufocado, estressado, você já bate a cabeça para todo lado, né? É que aí a espiritualidade vai colocando ali pessoas à sua volta e vai te ajudando aos poucos. Deixa eu limpar meus óculos, que tá aqui a coisa toda embaçada. E aí, 3 dias depois, eu não fui trabalhar, não. Eu fiquei com medo. Aí, 3 dias depois, mas a curiosidade é mais, né? Eu sou igual gato, curiosa. 3 dias depois, eu falei, eu vou trabalhar. Aí eu tentei com que me mudasse de lugar, mas não me mudaram de lugar. Ele me colocou lá no mesmo lugar. O que eu fiz? Peguei o meu pedacinho de pão, não chamei por ninguém, passei por trás, já com o olho arregalado na direção da árvore. E mastigando meu pãozinho, com o olho arregalado na direção. Eu nem piscava, gente. Gente, na hora que eu olhei para a árvore assim, eu engoli no pedacinho de pão e engasguei. Eu engasguei, quase morri sufocada 3 dias depois de ver o anjo, no meio da mata. 3 dias depois eu quase morri sufocada. Isso foi há uns 8, 9 anos atrás, que a minha filha agora tem 10, 11 anos, tem 9 para 10 anos, por aí. 8, 9, não, 9, 10, 10 para 11, por aí. É mais ou menos isso, gente. Sou péssima em matemática, como diz o Sr. Antônio. Sem matemática é péssima. Você não é ruim, não. Ruim é a matemática para você, disse o Antônio. Também bancário aposentado e conselheiro financeiro, para ele matemática é fácil. E aí 3 dias depois eu voltei lá na minha curiosidade. Quase morri engasgada, procurando pelo anjo. O pão agarrou, era um pedacinho de pão à toa. Eu tinha o hábito de comer o pão daquele jeito. Nunca engasguei com pão daquela forma e eu não respirava. Quando eu lembrei da imagem do anjo de novo, botei meu joelho no chão de novo, que eu caí, machuquei o joelho mesmo. Tanto quando eu vi o anjo, quando eu tava morrendo, tava morrendo, eu já não respirava, meu olho tava sempre pra fora, sozinha no meio da mata, no meio dos pinheiros. Foi quando eu ajoelhei de novo e falei, Senhor, me perdoa, me dá mais uma chance.
O meu espírito falou por mim, não foi eu. E eu senti o pão descer. O pão desceu e eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. Veio o chulo, perguntou o que se passa, você tá tudo bem, você tá passando mal? Que ele no fundo, ele fazia as maldades dele tentando me separar do outro lá para ele tomar conta. Ele estava realmente muito apaixonado. Era uma coisa ali magnética que eles não entendiam e até eu demorei para entender. Mas graças a Deus nunca passou de nada disso. Um tempo depois, eu contei para o José, o pai da Maria, esse ocorrido. Eu já sentia confiança nele, como senti confiança na doutora Thaís, e descrevi o que eu tinha visto. Ela me contou que era e o engraçado é que o bonequinho ali, o cabelinho, é igualzinho, gente. Tem uns negocinhos assim, só não é desenhado do mesmo jeitinho. Eu fiquei encantada, eu fiquei passando a mão no cabelinho um tempão. E o José, na época, eu falei, depois de um tempo, né? Maria já estava nascida, já tinha por aí uns 2, 3 anos por aí. Eu já tinha contado eu já tinha dado esse relato para o Zé várias vezes. Eu fui pedir o Zé para me levar lá. Nós saímos de Lisboa, fomos lá na estrada de Coina, lá para Fernão Ferro, Coina, lá para a estrada de Coina. Aí fomos lá, só que eles cortaram todas as árvores para acabar com a prostituição lá, então eles cortaram árvores, fecharam aquilo com pedra. E o Zé falou comigo, olha, os anjos não se distraem. Se ele deixou você ver, é porque ele quis. Os anjos não se distraem, eles sabem o que fazem. Esses orixás, esses santos, que todos nós, né, dizemos que são primitivos, eles dizem que nós é que somos os primitivos. Eles não são primitivos. Porque se a gente for pensar assim, então você que chama esse Ogum de primitivo, você também acha que Arcanjo Miguel é primitivo. Você também acha que São Jorge Guerreiro é primitivo, porque eles são os 3 em 1. Olha lá se não é mais, eu também não sei. Porque até agora eu descobri que são 3 em 1. Então, e são primitivos somos nós. Porque, por exemplo, eles começaram a trabalhar na era do ferro. O que é ferro? Uma arma, um instrumento, uma ferramenta que eles fizeram para nós humanos utilizar para evoluir a nossa vida, para nos ajudar. E o que os humanos fazem com esse ferro, com essas armas, com essas ferramentas? Se matam, fazem o mal. Então é como eles dizem, primitivos são nós. Toda hora a tela aqui apaga, gente. Deixa eu tirar daqui, porque assim não apaga mais. Então, primitivos somos nós. Porque se Ogum for primitivo, Arcanjo Miguel é primitivo, São Jorge Guerreiro é primitivo. Somos nós que precisamos evoluir, não é eles. Eles trabalham para você ver que eles estão num plano espiritual muito elevado. Eles não são primitivos. Eles estão em séculos e séculos. Primitivos somos nós, que temos que vir para a Terra, nascer, sofrer e não conseguimos chegar onde eles estão. Ser chamado de Arcanjo Miguel, ser chamado de nada disso. Entende? Somos nós que precisamos estar aqui na Terra evoluindo. Eles já estão evoluindo, trabalham para nós. Somos nós que temos que evoluir. Eles estão aí séculos e séculos. É igual eu falei, que se fosse assim, Arcanjo Miguel, seria o quê? São Jorge. Seria o quê? Não é verdade? O meu avô, que era descendente de escravos, ele ficava conversando sozinho, né? E ele de vez em quando falava, valei-me São Jorge Guerreiro. E é engraçado que nesses estudos que eu fiz, São Jorge, meu avô era descendente de escravos, prestem atenção. Naquela época da escravidão, a Igreja Católica, os brancos, proibiam os escravos, os negros, que não era chamado de gente, não tinha frio, não tinha fome, não tinha DNA, não tinha espírito, não tinha nada. Para eles não tinha nem espírito. Então eles só serviam para limpar as igrejas, cuidar, mas eles não podiam adorar aqueles santos da igreja, eles não podiam entrar na igreja para adorá-los. Então o que eles fizeram? Eles começaram a adorar os mesmos santos católicos com esses nomes, Ogum, né? Por isso que você vê aí que eles vêm em várias formas, com origem africana, de várias formas, porque Deus e suas inúmeras facetas, né? É isso, gente. Se você for analisar bem, os primitivos somos mesmo nós. Porque eles estão aí há séculos e séculos de sabedoria,
nos trazendo, nos ensinando. E todas as igrejas os adoram, os servem, os pede ajuda através de um nome, de uma imagem ou de outro. Eu agradeço muito a doutora Thais, que me ensinou e me mostrou Ogum. Ogum se apresentou para mim e eu não sabia quem era Ogum. E Ogum, esses dias eu tenho passado assim, quem me vê rindo, brincando, somos todos humanos, né, gente? Mas eu peço muito, sabe? Peço pelas atrocidades do mundo, peço por muita coisa, né? Agradeço, peço. Vejo aí muita gente partindo, a falta de entendimento, a falta de sabedoria. Então eu peço muito entendimento. Eu peço, gente, dá um susto neles. Só assim que todo mundo desperta. Dá um susto, vão pedir ajuda. E Ogum em ação falou assim, nós temos um presente para você. Nós já tentamos fazer isso uma vez, demonizar o negócio todinho. Então nós temos um presente para você, pro seu Aidson. Você vai ver como é que nós vamos usar uma festa que todo olho, por todos os cantos do mundo, vê e gosta. E nós vamos colocar todo mundo para sambar, que seja no dedinho, e todo mundo vai pedir junto, sem saber até que está pedindo, e vamos levantar esse mundo de novo, começando pelo nosso Brasil. E aí, quando eu fui ver a Grande Rio desfilando, falando sobre os orixás, gente, eu chorei tanto. Eu achei a coisa mais linda. Achei lindo porque eles disseram assim que há muito tempo o mundo está na mão dos protestantes. O que são protestantes? O que é um protestante? Protestante é aquele que protesta sobre tudo. Ele protesta sobre a raça, sobre a religião do outro, sobre a cultura do outro, sobre o filho do outro, sobre a mulher do outro, sobre o jeito de viver do outro, sobre a homofobia do outro, o homossexualismo do outro, sobre a cor do outro, sobre a religião do outro, sobre tudo. Ele protesta sobre tudo e não olha, não sabe e não se lembra que é um ser humano, que ele está na Terra, que ele também errou para estar aqui, juntinho desse. Então ele protesta sobre tudo. E protestando sobre tudo, como disse Ogum, o mundo ficou na mão dos protestantes. Há muito tempo o mundo está na mão deles. E eles só têm criado guerra, fome e morte. É só olharmos à nossa volta e ver a quantidade de protestantes que existem em todas as raças e o que eles têm causado no mundo. E Exu, Ogum, disse, nós vamos levantar isso de novo. E quem começa abrindo porta novamente? Eu achei a Grande Rio lindo, porque eles contaram a história ali direitinho, que tudo começa com Exu. Exu vem, não tem jeito. Lembra, gente, no vídeo lá que eu falo que eu não aceitava porque eu falava assim? Por causa da minha crença limitante, eu falava, Senhor Jesus, eu aprendi que Pombagira é um demônio, eu não quero, manda outra. Lembra? Se vocês forem lá no canal, lá vocês vão ver. E eu brigava com Jesus. Então, quer dizer, eu falava com Jesus, eu falava com Deus. Se ela veio por ordem dele, entende? Ela veio por ordem dele. E eu brigava com ele, o que ela fez? Veio disfarçada de Menina da Rosa. Veio disfarçada de Santa Rita. Por quê? Porque eu não aceitava Pombagira. Porque a minha crença protestante, limitante lá de trás, me ensinou que a Pombagira é um demônio. E eles não são demônios. Demônios somos nós. Então esse é o protestante, gente, aquele que protesta sobre tudo e sobre todos, mas não percebe o que está fazendo com a vida dos outros e principalmente a dele, né? Ele protesta tudo. O que é crente? Crente é aquele que crê, né? Que acima de nós existe uma força maior. Não interessa o nome que você dá. Se é Deus, se... Não interessa, porque cada raça, cada religião, cada lugar é um nome. Mas é o próprio Deus, o único Deus, é o Deus criador de tudo e até dos outros deuses. Portanto, como a minha tia Naí me ensinou, esse Deus, essa energia que eu conheço, que é superior a todas elas e que está dentro de nós, né? Se somos feitos em imagem e semelhança dele, essa energia para mim se chama Deus, porque foi na minha língua que eu aprendi em português. Então, para mim, essa energia se chama Deus. Esse é crente. Crente é aquele que crê que existe essa energia acima, essa energia chamada Deus, que eu chamo de Deus. Porque olha só para você ver
que o protestante até se acha crente. Ele se acha crente, ele julga as outras religiões por uma imagem, por uma coisa que o outro está usando, mas ele aplica dentro da religião dele rituais de candomblé, de umbanda, do kardecismo, de outras religiões, ganha dinheiro em cima disso e as pessoas ali não se apercebem pela manipulação mental que eles fazem. E as pessoas acabam ficando cegas e indo naquilo. Eles protestam o outro porque tem um crucifixo, porque tem uma imagem, tudo aquilo que você idolatra, mesmo que seja fotografia de quem já morreu, de quem já partiu da terra, isso é idolatria, porque você está pegando aquela fotografia, você está chorando, sofrendo, idolatrando, como a pessoa idolatra um artista, um cantor, seja lá o Escambau A4, tudo que você segura ali, tudo que até mesmo a fotografia, vou dar um menor exemplo aqui, até mesmo a fotografia de um filho, um ente querido que já partiu, isso é idolatria. Tudo isso se chama idolatria. Se você colocar qualquer coisa acima de Deus, vai ser idolatria. Você pode ter um instrumento de fé, como José tinha uma taça, como Moisés tinha um cajado. Viram minha tacinha ali de queimar vela? É igual a de José, que ele bebia vinho. Então, os protestantes que protestam sobre tudo, eles protestam até sobre rituais nas igrejas dos outros, eles não ficam dentro da igreja deles ensinando o evangelho de Cristo, eles ficam lá falando mal do evangelho pregado na outra igreja, eles ficam observando, são o maior fofoqueiro, observando que tipo de ritual eles fazem, eles sabem a matéria, o ritual que o outro faz, mas eles também usam água, eles usam lençol bento, lençol santo, eles usam água que veio lá de não sei aonde, o fogo que não sei de onde, que não sei aonde, que nem queima. E por aí vai, gente. O fel que não é amargo. E eles vendem de tudo e as pessoas acreditam. E eles usam até outros rituais de outras religiões nas quais eles estão ali metendo ferro, entende? E só tirando dinheiro dos outros. Aí depois vem uma menina, uma atriz, que teve um problema pelo mundo aí com um jogador muito conhecido, passa por lá, é um nome conhecido, passa por lá em uma dessas religiões protestantes, que não estou falando só dessa, estou falando de todas que agem igual. Mas eu estou me lembrando dessa aqui, que houve um caso há pouco tempo, da menina que está reclamando que enquanto não perdeu para a igreja lá 2 milhões, ela não acordou, entende? Aí pouco tempo depois eu estou aqui na minha sala, minha televisão fica ligada, mas eu não assisto. Minha televisão fica ligada o tempo todo, igual a menina agora tá dormindo, tava no canalzinho dela de criança. E eu coloquei música no YouTube, na televisão, e fica ligado o tempo todo. Aí tava ligado na Record, né? Eu passando pra lá e pra cá, eu acabo vendo uma coisa ou outra, ligada na Record. Aí tô vendo uma moça se fazendo vestida de preto, com olhar fixo e parado, falando daquele jeito, como se estivesse lendo lá na frente tudo aquilo que era para ela falar. Ela nem piscava, falando da vida de uma prostituta, que foi... Eu falo assim, gente, como é que pode um ser humano desse, né? Porque assim, para trabalhar o espírito, você tem que desenvolver o espírito através do Espírito Santo de Deus, que se chama Jesus Cristo. Só ele tem essa autoridade. Agora, você estudar uma coisa e ficar périto nela, principalmente quando você é malandro, é outra coisa. É isso que as pessoas têm que aprender a observar. Quem estudou medicina e quem trabalhou de um lado do médico e compra um diploma e vai trabalhar de doutor. É quem tem a espiritualidade na prática, porque Jesus autorizou, porque só ele autoriza, ou é quem estuda as religiões e sai por aí tirando dinheiro dos outros. Porque tem muita gente... Porque assim, tudo aquilo que você estuda, você fica périto, você fica bom naquilo, né? Tudo aquilo que você empenha naquilo, você vai ficar... Quanto mais você pratica, melhor você fica. Mas cadê? Então, não interessa a pessoa, o que interessa é que ali vai muita gente com fé e isso é pronto. E é fácil também reconhecer seres de luz e seres de sombra, né? Os seres de luz, eles respeitam. Eles não falam mal de outras religiões, eles não apedrejam ninguém, eles não protestam ninguém, eles aceitam as outras religiões porque eles... Ai, tô com a perna dobrada, demorei pra tirar a perna. Ai, socorro, agora deixa eu cruzar. Ai, doeu minha perna, tava sentada em posição de lótus.
Então a luz, ela respeita, a luz é diferente da sombra que te aprisiona, que quer que você acredita naquilo ali que eles acreditam, limitam Deus ali. A luz, ela respeita as outras crenças, ela sabe que todas ligam a Deus, que só Ele conhece a fé e o coração de cada um, que ninguém mais conhece. Então a luz compreende isso. A luz compreende isso e ela entende o que é livre-arbítrio e o processo de cada um. Então ela não vai aprisionar você como a sombra faz. A sombra fala mal do outro, da outra, tentando convencer que ela que é a boa. Se você é sombra, você julga por tudo e por nada. Se você é luz, você aceita que tudo tem um processo divino e que você não deve meter o dedo onde você não é chamado. Que nada do seu conhecimento, e sim do conhecimento divino, né? Se você é mentiroso, fofoqueiro, ambicioso, traidor, julgador, protestante, tudo que for negativo, gente, que não faz parte de Cristo, que é todo positivo, você é um anticristo e sai por aí dizendo que é cristão. Como é que você pode ser cristão se você julga por isso e por aquilo? Porque o próprio Jesus, ele sabe que cada um, ele sabe o caminho que você tem que fazer, um caminho que você ainda não conhece. O seu caminho acaba aqui na Terra a partir do momento que seu coração para, o seu cérebro para e você parte daqui. Até lá, até na hora da partida, você ainda faz parte dessa Terra, esse caminho ainda faz parte de você ainda. Então nem você sabe o caminho que você vai fazer, você não sabe o dia que você vai morrer, entende? Mas Jesus sabe, ele sabe o caminho de cada um, ele sabe o seu, ele sabe o meu, ele sabe o caminho que cada um precisa passar. Eu vou contar um relato para vocês que aconteceu com José, o pai da Maria, sobre Ogum. Ele aparece para cada um conforme a sua crença, sua religião, a sua fé, né? E o José é católico praticante, né? A mãe dele também é muito católica, vai à igreja, participa de tudo direitinho, lê os textos dela. E o José é católico. E mesmo depois de separada já, né, eu e ele, eu tava no trabalho de prostituição ainda, tava trabalhando à noite, e ele passou um mosquitinho aqui pequenininho, mas eu consegui ver. E ele tava na casa da mãe dele, ele ainda não tava com a segunda mulher agora não, terceira. Que ele teve a primeira, a segunda fui eu e a terceira agora. E ele não tava com ela não. E a gente sempre foi muito amigo, sempre foi de conversar muito. Então eu sou assim, eu não conheço sobre aquilo, então eu tenho a minha curiosidade, eu vou perguntar. Todo médium em desenvolvimento é assim. Tudo que te acontece você quer passar, você tem que tomar cuidado com as fantasias, mas as minhas não tinha como. Mas tinha também. Mas eu sabia analisar ali primeiro para depois antes de passar. Então tudo você quer conversar, tudo você quer contar, né? Então, isso não tem nada a ver, mas eu liguei pro Zé, que a gente se falava sempre, e ele estava na casa da mãe dele, dormindo, mas a Maria. Ele colocou um tatame é um colchonete na sala de televisão, que a Maria gosta de dormir vendo a televisão. Ele tem lá o quarto dele na casa da mãe dele, mas foram dormir na sala. E diz ele que estava deitado lá na frente da televisão, e aí eu liguei para ele me ligou, não me lembro, já era umas 11 e tal, quase meia-noite, e ele falando baixinho, né, para não acordar a Maria, que a gente tinha o hábito de falar muito, mas depois que ele tá com a terceira mulher dele, é que a gente cortou um pouco o hábito de certas coisas. Mas a gente tinha o hábito de se falar muito, normal, como amigo. Gente, nós nunca nos damos tão bem como amigo, como marido e mulher. É uma coisa impressionante a minha amizade com ele. Ele é um sagitariano, uma inteligente, uma inteligência nata, uma fé racional, uma coisa maravilhosa. E ele fala mesmo, eu aprendi, eu te ensinei muito, mas aprendi muito com você. Ele diz ele que leu o livro de Segredos 5 vezes, não tinha entendido nada. Depois que ele me conheceu, eu não sei o que era falado ali, consciente ou inconsciente, para ele dizer que leu o livro de Segredo, olha, ele estava entendendo tudo. Aí tá, voltando lá, a gente tá lá conversando por telefone, eu no meu trabalho noturno, e ele já com a Maria Luísa, a gente conversando um pouquinho, e aí a gente foi desligar, né? Conversa normal, de amizade mesmo. E aí eu perguntei, ele falando, eu vou falar baixinho que a Maria tá dormindo. Ah, tá bom então, boa noite então, Zé. Ele falou, bom trabalho. Eu falei, obrigada. Aí eu falei, ô Zé, espera, tu tá tampado com a manta azul?
Perguntei para ele, que já houve muitas coisas assim de eu perguntar para ele e logo na frente acontecer. Quando eu perguntei para ele se ele estava tampado com a manta azul, ele perguntou assim, por quê? E eu vi que ele começou a fazer aquela força para chorar, aquele sentimento de choro. Ele perguntou por quê? Porque eu tô te vendo tampado com a manta azul. Parece que tem uma manta azul, um azul bonito em cima de ti. E ele foi, desabou a chorar e disse para mim, é a confirmação. Eu acabei de falar com o arcanjo Miguel. Foi eu que liguei. Foi eu que liguei, me lembrei, porque ele falou comigo. Eu acabei de falar com o arcanjo Miguel. Acho que ele estava conhecendo a Paula, né? Ai, desculpa, gente. Eu acho que ele estava conhecendo a terceira esposa dele e ele, né, coitado, com medo já de ter passado por 2 vezes em situações que não foram boas, nem comigo nem com a outra. Acho que ele estava ali com um pouquinho de receio. Foi fazer as orações dele ao arcanjo Miguel. Ela não vai achar ruim, não. Ela é gente boa pra caramba. É a terceira mãe da minha filha. Eu falo que a nossa filha é feliz da vida, porque ela tem 2 pais, um na terra que é excelente e um no céu. 2, Deus e Jesus, Deus o Pai Todo-Poderoso. E na terra ela tem 3 mães, que é eu, a biológica, a avó, que é a mãe ali, carne e unha, alma gêmea dela, e a outra mãe terceira que chegou, que faz parte da vida dela, porque assim o Senhor Deus quis, e tudo tem um propósito, para as duas, de certeza absoluta. Quem sabe já foram mãe e filha na outra vida. E aí voltaram a ficar juntas, né? Que as duas se amam. E ela faz desenho dela, precisa ver gracinha, mas não é isso, gente, vamos terminar. Aí eu fui, aí o Zé começou a chorar. Aí ele foi e falou comigo, é a confirmação. Eu acabei de conversar com o arcanjo Miguel. E aí, gente, eu vi tão nitidamente, coisa mais linda mesmo. Ele todo coberto com uma manta azul. Então, gente, olha para você ver. Arcanjo Miguel apareceu para ele, mostrou para ele ali em tom azul. Ele sabia que o tom de Arcanjo Miguel era azul. Eu não sabia. Eu não sabia mesmo. Mas ele sabia. E aí foi aí que eu fui, né? Eu até perguntei, mas como é que você sabe que é do Arcanjo Miguel? E ele falou, eu sei. Aí depois eu vou procurar também, vou ler também, procurar saber sobre o assunto. E acabo vendo que ele é verdade. Então vocês veem que Arcanjo Miguel, Ogum, São Jorge Guerreiro, conhecido pelos árabes, são todos em um só, com um propósito, de espalhar o amor na terra, de consertar a gente. Você já pensou? Você já pensou se Deus fosse limitado só na sua religião? Calcula a Terra com quase 8 bilhões de seres humanos. E todos criações divinas com várias religiões diferentes, várias raças, várias cores. Você já pensou se só a sua igreja, só a sua religião, só a sua doutrina, só o seu pensamento fosse salvo por Deus, fosse filho de Deus? Como é que ficavam as outras criaturas dele? Que pai de bondade, de amor seria esse? Que acabaria com o resto. Se você tivesse 3, 2 filhos, 10 filhos, e desses todos filhos, um desse pro torto, você acabava com ele, matava ele, ou por amor e esperança, você continuava amando e esperando que esse filho consertasse um dia em amor. Então, né? Então a gente não pode limitar Deus, a gente não pode limitar santos, a gente não pode limitar Jesus, eles não têm religião, primitivos somos nós, eles não têm religião, eles vão em todas, todas, eles estão lá. E você que tá aí falando aí, tá falando, né, M? Não. Estude dentro de você se realmente você é puro e pura dentro da sua doutrina a ponto de ser os únicos salvos por Deus, tendo um dirigente que você não conhece a vida dele 24 horas, você não sabe com que propósito ele está naquela igreja, você não sabe se ele agride a esposa, se ele já cometeu feminicídio, se ele ainda vai cometer, se ele comete pedofilia. Você não sabe nada da vida dele, cuida da sua vida que é melhor. Não limitamos Deus, não limitamos santos, não limitamos Jesus a nenhuma religião, nem ao espaço dos ETs, nem ao candomblé, nem a umbanda, nem a católica, nem a nada disso. Porque, como disse o Senhor, são várias as moradas do nosso Pai. Sendo várias as moradas do nosso Pai, cada um faz um caminho. Cada um vai crescer naquele caminho que ele conhece, que ele sabe que cada um de nós precisamos. Então nós não podemos limitá-los aos ETs, aos OVNIs,
aos católicos, aos protestantes, à Umbanda, aos kardecistas. Gente, ninguém é dono da verdade, ninguém tá certo, ninguém tá errado, tá bem? Aí muita gente vai perguntar, o que Jesus tem com os orixás? Lá atrás eu já disse, né, o que é ser crente. Já disse também o que é ser Cristo. O que é ser Cristo para você? O que é ser um cristão agora? Ser um cristão é ter um pequeno Jesus dentro de ti. É ser um pequeno Cristo. É ser um pequeno Cristo em prática. Não é saber e não aplicar. Porque todos nós erramos, todos nós somos humanos. Então todos nós precisamos utilizar esse Cristo que tem dentro de nós para tentar consertar os nossos erros. Então o que é Cristo para você? Cristo mente? Cristo trai? Cristo fofoca? Cristo julga? Cristo escolhe? Você tem coragem, olha, boa pergunta. Você tem coragem de amar quem te fez mal? Jesus tem. Nem ele agradou a todos. Nem ele agrada a muitos até hoje. E mesmo pregado naquela cruz lá em cima, sem poder se mover, passava gente embaixo que olhava para ele, cuspia. Ele incomodava quem pensava ser livre, que andava julgando, cuspindo e condenando, protestando contra Cristo pregado naquela cruz. E ele não podia nem se mover, para você ver a covardia do outro, que ele nem podia se mover. Então o cristão é aquele que pratica, é aquele que não julga, é aquele que não mente, é aquele que não trai, é aquele que aceita todos, sem escolher, sem saber quem, sem julgar ninguém, sabendo também que Cristo é a verdade. E ele passava mostrando a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quem quiser que me siga. Ele não ficava ali passando a mão na cabeça de ninguém. Ó, fulano, vambora comigo que eu que sou a verdade. Vambora, fulano. Ele não ficava perdendo tempo, não. Então ele chegava, ele entrava, ele sentava com toda a gente, mas ele sabia também distinguir quem era aquele que não vibrava em verdade junto com ele. E ele se afastava, ele seguia caminho, ele continuava andando. Jesus, ele sabia chegar e sabia sair. Como todos nós que temos um Cristo dentro de nós, temos que saber fazer a mesma coisa. Então, se você consegue perdoar e amar quem te fez mal, você é um cristão. Se você é um cristão mesmo, porque assim, Jesus tinha e tem a verdade. Ele sentava na mesa sem escolher, sem julgar ninguém. Ele não escolhia, ele não olhava se era prostituta, se era mendigo, se era ladrão, se era assassino, se era protestante, se era candomblista, umbandista, kardecista. Ele não olhava se era russo, se era português, se era brasileiro, se era africano, se era indiano. Ele não olhava se era leproso, se estava doente por fora, se estava doente por dentro. Ele não olhava, ele simplesmente chegava e sentava, sem escolher ou julgar ninguém, pela raça, pela cor, pela religião. Então é isso que Jesus tem a ver com os orixás. Os santos anjos orixás são cristãos, mais cristãos do que você, porque eles estão em todos os lugares. Enquanto você julga que eles são demônios, eles estão ali te ajudando, te livrando realmente dos demônios que vivem dentro de você. Entende? Menino, mas a boca da gente fica seca, parece estar no deserto. E a sede não passa. Então, se você julga tudo e todos, os demônios somos nós, não são eles, não. Eles estão lá no meio. Eles estão sempre prontos a servir, feito Cristo. Te ajudam de todas as formas. Enquanto aquele pastor está ali dentro daquela igreja pensando assim, vou tirar mais um pouquinho de dinheiro, vou cometer pedofilia, vou pegar aquela mulher pensando aquilo, aquele outro pensando em vou matar, vou assassinar. Aí entra esses Exus, que são os primeiros que vêm. É nesses pensamentos mais maquiavélicos, é os nossos obsessores,
os nossos inimigos e demônios que vocês chamam, são esses que vêm nos acordar para o mundo espiritual e dizer, epa, pá, tem mais alguma coisa aqui, ó, tem algo mais além, olha para mais além de ti, porque não existe só isso não. Então os Exus precisam chegar primeiro, né? É tanto que eles precisam vir disfarçados de santo, de orixá, né? Então, se eles têm outro nome, são as próprias religiões, as próprias pessoas que os limitaram ali. Eles só têm outro nome por isso. Porque todos eles são arcanjos, todos eles são anjos, todos eles são espíritos ligados a Deus, ligados a nós para nos ajudar. Gente, olha, eu espero ter ajudado. Esse vídeo eu fiz pro Igor do Book da Matrix. Falta, nossa, que coisa estranha, cheia de gases. E sorry. E agora falta fazer um para Simone de Castro, meu cactozinho mais lindo do mundo. É porque eu tenho andado muito pelos canais aí, tenho aprendido muito, como eu disse para vocês, estou há 7 anos na espiritualidade, 4 para cá e que o negócio vem desenvolvendo. Não tem muita ajuda, porque onde eu vou eles negam alguns dos santos e orixás e exus que andam com a gente para ajudar a humanidade, os polícias do plano espiritual. Eles querem se sentem bem, é só se sentar na mesa de grande. Não se sentam na mesa como Jesus sentava com todos. Eles escolhem a dedo com quem vão sentar. Então eu não tenho ninguém para me ajudar. Se alguém puder deixar aí sobre a espada de São Jorge ali, a lança de São Jorge que ele fez. Deixa eu pegar aqui o telefone. Sobre a lança de São Jorge que ele fez. Se alguém puder me explicar mais ou menos o que é aquilo. Eu tinha uma outra pergunta. É a Simone de Castro. Simone, então como eu disse, eu tô aprendendo há pouco tempo também, minha flor. E também sou uma florzinha como tu, desabrochando. Sou também uma florzinha do Jardim Divino, desabrochando como tu. Tô aprendendo agora. E como eu tenho andado aí por aí alguns canais, eu tenho aprendido muito e até a entender certas coisas sobre a alma gêmea para fazer um outro relato para te ajudar também. O próximo vídeo vai ser para ti, tá bem? Que coisa chata, agora coça a cabeça, coça tudo, eu, hein? Beijocas. Olha aqui, gente, 12h31 em Portugal, beijocas. Fiquem com Deus, até uma próxima. Tchau, tchau.